Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa live sobre a nossa turma pré-edital. Bem, qual é a importância da gente começar a pensar em relação aos nossos estudos antes do edital? Primeiro, o que a gente tem que focar? A parte básica. O que é a parte básica? É a parte da enfermagem que a gente consegue perceber que vai estar presente na prova. Então, é a base da enfermagem. Quer ver? Me dá exemplo aí de algum conteúdo que você acha que é de suma importância, que certamente vai estar presente na sua prova. Me dá um exemplo. Qual? Os protocolos, Michele. Os protocolos, ou seja, segurança do paciente. É um tema que é super cobrado, até porque a gente precisa aplicá-lo na prática e evita um monte de coisas, né? Protocolo de segurança do paciente, excelente. A política nacional, né, também direcionada à segurança do paciente. Mais o quê? O que vocês acham? Tem outra matéria aí que certamente estará. Qual? Em relação ao SUS, perfeito. Enfermagem e SUS, por exemplo, a Lei 8080. Fundamentos de enfermagem e fundamentos ao mundo, né? Por exemplo, cálculo de medicamentos, vias de administração de medicamentos, alimentação, vias de alimentação, né? Via oral, a NPT, a enteral, isso aí. Mais o quê? Eu falo, gente, isso aqui eu tenho vacinas. Que vacinas é uma possibilidade, mas lembrando que, como não é uma prova de prefeitura, vacina a gente precisa ver, mas de uma forma um pouco mais ampla. Por exemplo, para profissionais de saúde, quais são as vacinas? Vacina de adulto, as vias. A Érica colocou aqui, cuidados paliativos. E aí gera a primeira grande dúvida, né? Maternidade? A maternidade, parte materno-infantil, né? Olha quanta coisa, mas olha só, será que a gente pode assegurar que materno-infantil pode estar presente numa prova e num peso assim, se ela está sendo direcionada para o INTO, INCA e para o de cardiologia? Não. Sim, sim. Será? Isso aí a gente não tem como afirmar. Por que não tem? É isso que a gente precisa entender. Quando eu tenho uma prova para uma prefeitura, o que cai em peso na prova para a prefeitura? Que eu tenho que dominar, que eu tenho que saber. Qual matéria? Qual conteúdo programático? Saúde Dentro de qual área? Saúde pública. Atenção básica. Saúde pública. Atenção básica. Atenção básica. Saúde pública. Cai as outras coisas. Vacina. Cai. Mas o enfoque é esse. Como a gente está falando de um preparatório, não, né? Mas de um concurso, depois a gente vai falar aí da turma, mas de um concurso que ele visa a provisão de vagas para hospitais, eu preciso dominar matérias básicas. Por exemplo, vocês já falaram aí, segurança do paciente, fundamentos, cirúrgica, clínica médica, medicamentos, farmacologia, cálculos de medicamentos, ética. Então, isso é a base. E o que eu chamo de base? Por exemplo, se eu sei os termos técnicos, ótimo, mas eu preciso associá-los. Aquele termo técnico pode vir para mim associado em qual patologia? Por exemplo, epistaxe. Será que tem alguma patologia que a gente possa linkar com a clínica médica se um paciente apresenta epistaxe, sangramento nasal? Hipertensão. Hipertensão arterial. Então, repara que são conhecimentos mais aprofundados. Se nós não temos a base, o que vai consumir de tempo para a gente construir essa base entre a publicação do edital e a prova é desafiador conseguir num período menor. Por quê? Nesse edital, especificamente do Ministério da Saúde, a gente tem um desafio a mais. Repara o seguinte, a gente tem provisão de vagas para 3 concursos. Só que 3 hospitais diferentes. Quais são mesmo os hospitais? INTO, INCA e Instituto de Cardiologia. Que não tem nada com nada. São 3 hospitais com as suas especialidades.
cardiologia, osso e o outro a parte oncológica. Então, pode haver a possibilidade de vir conteúdos específicos para aquela área. É uma possibilidade. É por isso a importância da gente ter a base da enfermagem para que, pós-edital, a gente consiga focar na especialidade, se houver, e se não houver, a gente focar especificamente na banca. Por isso, a importância dessa turma, tá? E conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente também vai aprendendo, né? Eu estava conversando no aulão com os alunos, como eu aprendi com essas turmas pré-edital, a importância delas, né? Veja só, alguns alunos aqui fazem EBSER e como eles avançaram, progrediram com tranquilidade, sem a pressão do edital estar ali, de estar gabaritando, de não poder errar. Não, a gente conseguiu gerenciar uma forma de aprendizagem muito tranquila e saudável. Logo, quando o edital sair, o aluno não está desesperado, que ele não viu, que ele não sabe raciocínio lógico, que ele não sabe não sei o quê. Não, ele já está se sentindo muito preparado, muito mais tranquilo. Ele fala, ótimo, só estou aguardando o edital para complementar o meu estudo, para poder alcançar com mais tranquilidade a minha aprovação. Então, essa é a ideia de uma turma pré-edital, tá? E o que nós vamos trabalhar nessa turma? Enfermagem, SUS e português. E por quê? Porque essas são as disciplinas, os conteúdos que estarão certamente presentes na prova. Alguma dúvida até aqui? Não, Mi. Tranquilo? Tá. Não. Outra coisa que a gente precisa lembrar é como é que funcionam as nossas aulas, né? Você reparou que você recebeu um cronograma de aulas ao vivo? Não recebeu? Lá no grupo, ou mandei para vocês individualmente? Sim. Esse cronograma de aulas é o horário que você vai entrar e clicar lá no link que eu vou enviar no grupo nosso. Então, você vai clicar lá e você vai ter acesso direto à aula ao vivo. Não consegui participar da aula ao vivo, preciso estudar mais essa aula. O que eu faço? Você vai ter acesso à plataforma para você poder assistir as aulas gravadas, tá? As aulas gravadas, eu peço um prazo de 24 a 48 horas para que elas estejam na plataforma. Porque algumas precisam ser editadas, outras a internet está meio morte, meio vida. Então, normalmente ela entra antes. Mas é só um prazo para vocês se tranquilizarem. Não pude assistir, não há problema algum. Agora, o ideal é que eu assista ao vivo, sim, porque eu tenho uma interação com a turma, eu tenho uma troca com a turma, com o professor, eu consigo ter acesso direto, tirar as minhas dúvidas, fazer os meus exercícios, de repente, se eu tiver alguma dúvida nos exercícios anteriores, conseguir esse contato direto com o professor. Por isso a ideia da aula ao vivo, tá? Então, olha qual é a diferença, no nosso caso, entre o presencial e o online, apenas o nosso espaço físico. Lá no presencial, a gente tem nosso espaço físico na sala de aula. Aqui, a nossa sala de aula é via computador. Mas a interação, a troca, a humanização, a aprendizagem, ela não vai sofrer nenhuma alteração, tá? Então, e aqui, acho que todos os alunos aqui já me conhecem, ninguém larga a mão de ninguém, a gente trabalha com solidariedade, com troca, ajudando, né? Não é num ritmo diferente disso não, tá? Aqui nós somos, no militarismo a gente diz que é canga, né? O aluno é canga um do outro, porque o canga ele carrega o outro até o final, eles são super amigos, e essa é a função da gente se ajudar, da gente seguir juntos, da gente construir, tá? Destruir não, mas de construir. Outra coisa, não existe aqui um espaço competitivo, né? Você não está competindo com o seu colega, você está competindo com você. Como assim? Não adianta nada você estar prestando atenção no que o outro está avançando ou deixando de avançar se você não está prestando atenção em si. Você tem que saber quanto que você avançou, qual é a sua dificuldade. Então, se você tem dificuldade em língua portuguesa, você vai ter, sim, que sentar e estudar muito mais língua portuguesa. O outro, de repente, não tem tanta dificuldade em língua portuguesa, mas, de repente, ele tem enfermagem. Então, ele vai ter que estudar mais enfermagem. Então, o desafio, ele é individual. Apesar da gente trabalhar com um coletivo, o desafio, ele é individual. É por isso que, no plano de estudo que vocês vão receber, no planejamento, vai vir lá o que você vai estudar durante a semana, quais são as aulas, por quê? Não consegui estudar hoje.
perdi a aula, estava de plantão, fiz 24 horas, não tem problema, porque eu estou com o meu roteiro, eu sei o que eu preciso fazer para colocar em ordem. Segunda coisa, quanto mais vocês se aprimorarem nessa turma com tranquilidade, maior fluidez você vai ter para os desafios futuros. Por quê? Porque esses conteúdos aqui, eles serão mais complexos. E por que serão mais complexos? Porque a gente não sabe como vai vir a prova, porque a última já tem muitos anos. Porém, quando eles liberarem a banca, a gente vai ter uma ideia de como que pode vir essa prova, né? Dependendo da banca que foi escolhida. E veja só, a ideia é que quando você pega aquela prova, você sinta tranquilidade em fazer. Segundo, não existe prova impossível de ser feita. Tem provas que, de fato, elas são mais desafiadoras, elas são difíceis mesmo. Então, quando você olha, você fala, meu Deus, socorro Deus. Só que se foi difícil para você, você imagina para as pessoas que não estão estudando. Isso é uma coisa que vocês precisam trabalhar na mente agora. Por exemplo, esse ano mesmo, a prova para sargento do Exército Brasileiro foi uma prova dificílima. Eles saíram da prova arrasados. E agora, ontem, acabei de saber que a 01 do Brasil foi nossa. Como uma prova dificílima. Ela alcançou o primeiro lugar do Brasil. Então, repara só, o fato da prova ser difícil não quer dizer que você não vai entrar lá. Passaram outros também, mas eu te disse o do primeiro lugar para você ver que é muito possível. Então, repara só, se concentra e foca no seu aprendizado. Faça e siga o seu planejamento diário. Tá, então vamos para o acesso à plataforma. Bem, então como é que a gente vai fazer? Cada um de vocês vai receber um acesso para que você consiga assistir as aulas gravadas, tá? Da plataforma. Então, é uma dúvida muito comum. Ah, mas eu assisti ao vivo, eu posso assistir gravado? Pode, é exatamente para isso, para você estudar, tá? Lembrando que alguns simulados, toda semana você tem simulado. Alguns simulados, eles serão online. O que é isso? Você vai clicar, vai colocando a sua resposta. Por quê? Porque no final, a gente vai fazer uma colocação. Não aparece o seu nome, não aparece nada disso. É somente para você saber como você está fluindo naquela disciplina. Então, vamos supor, vamos fazer um de ética. Beleza, você fala, caramba, se eu estivesse concorrendo mesmo, e se tivesse só ética, eu estou com morte, ou não, eu estou com vida. Poxa, eu preciso melhorar isso, tá? Então, essa é a ideia. Alguns simulados, eles serão online, e aí você vai conseguir fazer essa autoavaliação, tá? Então, é só por isso mesmo. Mas nada, quem é primeiro lugar, quem é segundo lugar, nada disso. É para você se autoavaliar. Outra coisa, lembrando que o acesso ao curso, ele vai, a priori, essa turma pré-edital, até 2 de fevereiro. Essa é a ideia. Mas supondo que em fevereiro o edital ainda não tenha saído, a gente pode estender até março? Pode. O que eu posso estender até março? O acesso às aulas para você rever, tá? Mas o cronograma de aulas ao vivo, ele vai finalizar na última semana de janeiro. A gente vai ter aí 2 meses intensos de aulas, tá? Com essas 3 matérias, que é bastante coisa para você acompanhar. Outra pergunta bem recorrente. Eu consigo estudar para esses 2 concursos, para a IBSE e para o Ministério da Saúde? Consegue, porém depende da sua organização. Repara uma coisa, eu estudando para o Ministério da Saúde, praticamente eu já estou estudando para fechar todo o meu pré-edital da IBSE. Porque quem está fazendo o projeto IBSE, ele já está vendo raciocínio lógico, ele está vendo língua portuguesa e ele está vendo legislação da IBSE. O que falta para complementar? Enfermagem e SUS, que vai ter toda essa base na turma do Ministério da Saúde pré-edital. Então, você conseguiu fazer um fechamento pré-edital, fazendo as 2 turmas, antes dos editais serem liberados. Então, consegue sim, até porque as aulas ao vivo, elas não vão se chocar.
Então, tem os dias das aulas de quem está fazendo, né, a turma da IBSE ao vivo, e os dias das aulas do Ministério da Saúde. Então, você consegue, com tranquilidade, fechar toda essa base de estudo antes da liberação dos editais. Tá, prof, mas e aí, o que eu faço depois? Bem, a ideia é que a gente sempre foque no primeiro concurso que vai sair. Teoricamente, o da IBSER vai sair antes do que o do Ministério da Saúde. Então, você vai precisar direcionar os seus esforços primeiramente, para a IBSER. Como? Treinando através da banca FGV, fechando os conteúdos complementares que vão faltar, fazendo os projetos específicos da banca, que é uma banca bem difícil. Ponto. Aí, beleza. O sonho seria, por exemplo, se a IBSER fosse em março e Ministério da Saúde lá em agosto, setembro. Seria tudo, né? Que aí você já teria estudado muito, daria tudo certo. Esse seria o maior dos sonhos. Mas pode não acontecer isso. Porque tudo vai depender do momento que o edital do Ministério da Saúde vai ser liberado, já que é em até 6 meses. Então, pode ser até maio, mas quer dizer que vai ser lá? Não, pode ser que seja, de repente, mês que vem. E aí, a partir da liberação do edital, normalmente são 3 meses para aplicação da prova, tá? Então, esse é o grande problema. Você não pode postergar, você não pode procrastinar. Você tem que sentar e começar. Porque senão, quanto menor o tempo, maior o estresse e diminui a absorção do aprendizado. Então, essa é uma outra questão que eu queria falar com vocês. E outra, quem está fazendo as 2 turmas, cuidado, porque vocês vão passar a ter 2 simulados semanais, tá? Sobre os simulados semanais, vamos nós. Ele é liberado todo domingo, ele não é ao vivo, ele já fica disponível para você, ele é semanal, e aí cada semana a gente vai trabalhar um conteúdo. Então, numa semana enfermagem, na outra SUS, na outra língua portuguesa, e assim sucessivamente até o término da nossa turma, tá? No final, você faz um simuladão geral com todos esses conteúdos, lá no fechando já janeiro, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Ele fica disponível domingo a partir das 15 horas. Normalmente, eu libero assim bem antes, mas é para você se programar, que aos domingos você tem um simulado a partir das 15 horas, ou fica com o gabarito gravado lá, tá? Com a aula ao vivo, com a aula gravada, ou você já vai ter o gabarito em PDF para você conferir. Teve alguma dúvida, pode trazer para as aulas ao vivo, caso não esteja lá já com o gabarito gravado, ou mesmo se tiver o gabarito gravado, se tiver alguma dúvida, você pode trazer as suas dúvidas para a aula. Porém, você só deve realizar o simulado depois de ter assistido a aula. Porque às vezes o aluno está com uma dificuldade de fazer o simulado, mas é porque ele não assistiu às aulas ainda. Então, não dá para pular. Você só pode fazer simulado depois que assistiu às aulas. Exceto se for um simulado diagnóstico, como vai ser o nosso amanhã. Amanhã você vai fazer um simulado, que já vai estar liberado na plataforma para você. De que forma? Sem consulta, apenas respondendo, sem medo de errar ou de acertar. É só para eu ter uma ideia do que vocês lembram, qual é a matéria que vocês estão com mais mortes ou menos mortes, tá? Então, a ideia amanhã é esse simulado sem consulta e sem essas aulas anteriores. Os próximos, não. Os próximos você precisa estar com conhecimento para você poder aplicar. Como que eu estudo? Isso é outra dúvida muito frequente. Eu não estudo assistindo aula. Assistir aula é uma parte do meu estudo. Eu preciso parar, eu preciso anotar, eu preciso escrever, eu preciso fazer o exercício, eu preciso voltar, eu preciso justificar as questões. Ah, peraí, a questão número 1. Por que eu morri na A? Não, eu acertei, mas por que não é a A? Ah, não é a A por causa dessa palavra, não é a B por causa disso. Eu consigo estudar absorvendo quando eu entendo e não decorando. Ninguém aqui vai sair decorando o Bruno inteiro. Isso não existe, né? Não é essa a ideia. Você precisa apreender o conhecimento e precisa aprender a aplicar esse conhecimento numa prova, de acordo principalmente com a banca. É para isso que essa turma ela vai ter a parte de questões, mas ela também vai pegar a teoria, principalmente com as atualizações, né? Tem atualizações aí da Lei 8080. Quem fez as outras turmas recentemente até já pegou essas atualizações, mas precisa ter a teoria mais a parte de questões. É uma junção dessa base e com questões mais complexas, tá? O nível de dificuldade precisa aumentar um pouco mais para que você se sinta tranquilo para poder realizar a prova. Até aí, alguma dúvida?
Não. Tranquilo? Eu, Sim. Pode falar. eu só não peguei a questão da disponibilização dos vídeos. Vai ser por e-mail individual. Assim que a gente terminar a aula, vocês vão me mandar no privado e eu vou fazer a liberação da plataforma. Hoje é o teste, se você está com acesso direitinho à plataforma. Estou com acesso, beleza. Aí você já vai ter acesso ao seu primeiro simulado amanhã, tá? Nós teremos aulas gravadas também, que eu já tenho bastante aulas direcionadas para esse concurso, que eu vou liberar extra para vocês, além das aulas ao vivo, tá? Eu só peço que vocês se organizem dentro do tempo que vocês têm para o estudo, porque senão o negócio vira um desespero e não um planejamento. E a ideia é o planejamento, tá? E aí, o que se faz depois do edital? Saindo o edital, a gente vai ter o ajuste direcionado, se for por área, né? Ah, o INCA vai cair tal conteúdo, porque pode ser que ele faça uma prova básica para todo mundo, português, SUS, né? Ou alguma outra coisa se houver, raciocínio lógico, informática, beleza. E embaixo pode vir as áreas específicas. Isso é uma possibilidade. E aí, cada aluno, então, se for assim, né, de acordo com o edital, vai ter que optar lá pela sua especialidade, que ele quer concorrer, e o enfoque também do estudo precisa ser direcionado. Então, você precisa fazer a turma de acordo com a especialidade, se for assim. Se não for assim, a turma pós-edital, ela vai ser direcionada para a sua banca, dentro das matérias exigidas. Tranquilo? Entendeu, Thalisson? Sim, tudo ok. Mais alguém? Foi, meus amores? Beleza? Foi. Tá. Show de bola. Foi, Então, professora. agora, beleza. Vamos entender aqui como que é o acesso à plataforma, que às vezes vocês têm muita dificuldade na plataforma e ela não é morte, não. Mas você precisa, você consegue acessar pelo celular e consegue acessar também pelo computador. Porém, tem um detalhe aqui. Se você não conseguir manejar bem a plataforma, você acaba não achando o que você precisa. Então, por exemplo, o que vai aparecer para você? A primeira coisa que vai aparecer é o que eu vou te mostrar aqui agora. Como é que eu me organizo, né, em relação à plataforma, onde que eu vou, o que eu preciso acessar. Então, vamos lá. Nesse mural aqui, repara que eu estou em mural, tá? Tá lá em cima, ó, mural. Deixa eu apontar aqui para vocês verem. Ali vão as informações que eu preciso. Então, ó, Ministério da Saúde, sejam muito bem-vindos, já está o simulado aqui, algumas pastas criadas, já tem as orientações sobre o curso, que a gente conversou, tá? Nessa plataforma você vai acessar as suas aulas, os materiais disponíveis, o início é hoje, o término até dia 2 do 2, reserve tempo de qualidade para esse momento de estudo. O cronograma de aulas, ele é disponibilizado aqui, tanto é que ele está em anexo, a gente já vai ver. O material é para uso exclusivo dos alunos, tá? Então, assim, o acesso não é compartilhado, ele é individual. Lembra que eu conversei com vocês que a ideia é a mesma. Você não vai no curso presencial levar o seu colega para assistir a aula com você. Da mesma forma que essa não é a ideia do online, tá? Ele é o seu curso, ele é o seu momento, ele é seu espaço. Por isso a ideia das aulas ao vivo, para que você sempre esteja conosco, para a gente fazer essas, comigo e com os outros professores, para fazer essa troca, tá? Bem, o prazo para liberação dos vídeos, das aulas, de 24 a 48 horas, mas normalmente costuma ser bem menos que isso, e se organize para esse momento. Os conteúdos que a gente vai abordar e o nosso cronograma. Então, repara só, a aula de hoje ela foi aberta ao público, porém, nenhuma gravação da aula ela passa a ser disponibilizada para alunos que não estão matriculados, tá? Então, a partir de agora, somente quem está matriculado no curso que vai ter acesso às aulas ao vivo e às aulas gravadas, tá? E aí a gente vai seguir esse roteiro aqui. Quando a nossa próxima aula vai ser no dia 11, quarta-feira,
tá? De 8 às 22. No dia 12, o horário muda, de 5 às 6. Aqui a gente já vai ter o nosso SUS ao vivo e assim segue sucessivamente. O que vocês vão ter que ter muito cuidado no planejamento que eu vou liberar para vocês. Nesse dia aqui, por exemplo, 12/12, que a gente vai ter a nossa enfermagem ao vivo, você já vai ter que ter seguido um planejamento de aulas gravadas. Então, vamos supor que no dia 12, o nosso conteúdo a ser trabalhado seja a segurança do paciente. Antes de eu trabalhar esse conteúdo, através de questões, dicas, macetes, orientações do que você precisa para fazer as questões, você já vai ter que ter assistido algumas aulas que eu já disponibilizei na plataforma, que não são essas aulas ao vivo. Vocês entenderam? Sim. Tá? Então, vamos lá. Eu falo para vocês, gente, no dia 12, eu preciso que vocês assistam aula 1, 2 e 3. Para no dia 12 a gente arrebentar. Beleza. Gente, já para o dia 13, eu preciso da aula assim, assim, assim. Para vocês poderem seguirem a sequência de aprendizado e poder fechar com chave de ouro. Me enrolei no cronograma. O que eu faço? Dá para você assistir ao vivo? Assiste. Depois você volta e vai vendo, porque assim, às vezes o aluno fala, não, já perdi mesmo, não vou acompanhar nada. Qualquer coisa que você ouça, você já vai conseguindo assimilar. E às vezes é uma dica, um macete, que você não precisa ter todo o conteúdo anterior para poder acompanhar. Então a ideia é, sempre participe das aulas ao vivo, tá? Essa é a ideia. Beleza. Aí agora, eu quero, por exemplo, acessar as minhas aulas. Então, eu venho aqui em atividades, por exemplo, a aula inaugural vai estar aqui. Não está ainda porque ela está sendo gravada agora. Você vai clicar e aqui vai aparecer a aula inaugural. Bem, amanhã, né? Meus simulados são aos domingos e amanhã, onde é que eu acho esse simulado? Aqui, ó, simulado semanal. Simulado dia 8/12. Você vai clicar aqui e o seu simulado vai estar disponível para você. As aulas de enfermagem vão estar nesse bloco aqui de enfermagem, as aulas de língua portuguesa nesse bloco e de SUS embaixo. Dúvidas até aqui? Não. Vou fazer um simulado premiado. Vai ter outro tópico aqui para vocês. Simulado premiado, tá? Eu botei uma aula extra. Tudo vai estar aqui. E quando eu colocar as orientações no mural, vocês recebem também por e-mail. Toda vez que tiver uma postagem nova, uma aula nova, vocês conseguem receber isso por e-mail. Então, a ideia é que a gente passe por essas 3 disciplinas em toda o seu conteúdo, ética, segurança do paciente, cirúrgica, clínica médica, toda a base desses conteúdos, porque assim que sair o edital, tendo a especificidade, você não vai morrer. Porque como é que a gente vai falar, por exemplo, pensa aí numa prova do INCA, escala de Flebit, você vai ter que saber. Cuidados paliativos, você vai ter que saber. Baixar, vai ter que trabalhar com os manuais direcionados do INCA, que são referências muito específicas que precisam ser estudadas. Como é que você vai falar de tudo isso se você não lembra nem o que é uma punção venosa? Se não lembra o ângulo, se não lembra o que é um quimioterápico, o que é um vesicante? Então, a base, ela precisa ser construída agora. Não deixa a coisa se atropelar para você poder dar conta. Por exemplo, INTO, imagina se for o conteúdo específico. Vai ter que ver fratura, todos os tipos, vai ter que ver os cuidados específicos das complicações ósseas em relação às cirurgias, vai ter que ver a questão do altíssimo risco do paciente fazer uma embolia, a farmacologia aplicada. Então, são conhecimentos muito direcionados, tá? Ou, por exemplo, a parte de cardiologia. Imagina, você vai ter que ver eletrocardiograma, vai ter que ver marcadores de infarto, que são coisas aprofundadas que normalmente a gente não trabalha nos concursos comuns. Então, se for vir direcionado por especialidade, você vai ter que se aprofundar muito. Por isso que essa turma vai fazer muita diferença na sua caminhada de aprendizagem, tá? Não veio específico, de qualquer maneira, os conhecimentos serão aprimorados, só que de acordo com o edital e com a banca que ele for liberar para a gente. Tranquilo? Dúvidas? Show. Então,
eu vou encerrar esse momento aqui para a gente ir para os nossos sorteios. Muito obrigada pela participação, vocês estão um sucesso. Ah, mas eu preciso só... Acho que eu vou botar nosso mural aqui, né? Calma, não, tem que botar esse mural. Até porque quem for assistir depois a aula gravada, a pessoa tem que enxergar nosso mural, né? Nosso mural está muito lindo, né? Olha esse mural lindo. Você que vai assistir depois essa aula, por favor, preencha aqui. Eu vou deixar o link lá da nossa aula inaugural, tá? Olha, só gente maravilhosa. Olha isso. Você vai escrever um pouquinho sobre você, você vai colocar a sua foto para a gente te conhecer. Depois a gente vai curtir. E lembra de onde que você está começando para você ter a certeza de onde que você vai chegar. Para quando você olhar para trás, você ter plena satisfação do caminho que você escolheu e que você trilhou. Um beijo no coração.